Parece só um bate-papo entre dois amigos que se admiram. Pegando um pouquinho de experiência aqui. Para milhões de cruzeirenses, é o encontro das duas gerações mais vitoriosas do clube. O Cruzeiro é o grande campeão brasileiro de 2003. A certeza de que, para dar certo, tem que começar certo. Caminho andado, né? É cargo de confiança. É cargo de confiança. Gomes salva o Cruzeiro. Então eu entrava lá e falava assim, eu estou indo para o local onde eu sou proprietário, eu não sou inquilino. Mas Raul defende sensacionalmente. Raul Plasman foi proprietário do gol do Cruzeiro por 13 anos. Gomes por 3 anos. Com eles lá atrás, o clube conquistou os 2 brasileiros da sua história. O primeiro deles com um esquadrão que quem não viu já ouviu falar. Foi um time que enchia os olhos do torcedor cruzeirense, né? 1966. O Mineirão era um bebê de 1 ano de idade. Então eu treinava de manhã, à tarde ia trabalhar, né? A minha profissão, na verdade, naquela época, era bancário. A minha atividade de prazer, tal, de sonho, era o futebol. A Taça Brasil daquele ano teve 22 times de 21 estados. O Cruzeiro era formado por jovens talentos desconhecidos fora de Minas Gerais, como Dirceu Lopes, Piazza e Tostão. Para chegar à final, eles passaram por Americano, Grêmio e Fluminense. Bem, mas chegar à final tinha um problema: o adversário. Foi contra uma das maiores equipes que nós conhecemos, que foi o Santos, né, de Pelé. Para chegar ao título, que enfrentar um Santos, bicampeão mundial de 62 e 63, com todo aquele poderio daquela máquina santista, ainda somando como figura principal um Pelé, já não precisava dizer mais nada. Não sobraram muitas imagens dos 2 jogos finais, para a sorte do Santos. Quando eles acordaram, e isso aconteceu no primeiro tempo do jogo aqui no Mineirão, eles já tinham levado 5. Goleada histórica aqui no Mineirão até agora. Quando eles disseram assim, se perguntaram, quem são esses caras aqui? E nós, a mesma coisa, quem somos nós? Que colocamos 5, o maior time do mundo, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Em que a gente saiu do campo, no intervalo, né, e olhava para aquele marcador, indo para o vestiário, e, sonhando, eu estou sonhando, nós estamos sonhando, é verdade que está acontecendo? Quando eu desci o túnel no primeiro tempo, o Dirceu Lopes estava do meu lado, e eu falei assim, ô Dirceu, quanto é que está mesmo? Ele falou 5. 5. Eu voltei, dei 2 passos atrás e olhei o placar e falei assim, meu Deus. O Santos fez 2 gols no início do segundo tempo, mas Dirceu Lopes marcou o 6º e esfriou a reação. Sensacional! Só não esfriou a cabeça de Pelé. Naquele momento que eu levei minha perna direita, Pelé veio colocando, que me perdoe o rei, mas esse dia veio com maldade, se eu deixo minha perna, embora sem muita experiência, eu puxei imediatamente, senti a forma que ele veio dividindo, se pega e quebrava, sinceramente quebrava. Mesmo expulso, Pelé jogou a partida no Pacaembu. Na chegada festiva a Belo Horizonte, um sinal de que o futebol brasileiro estava ganhando um novo gigante. Você sabe quando você é surpreendido? A gente não esperava a recepção. Porque na época mesmo, né, eu acho que o Cruzeiro praticamente era quase que a terceira força de Minas, né? Era Atlético, América e depois Cruzeiro. O América, ele não se diminuiu com isso, foi o Cruzeiro quem deu um passo gigantesco, né? Existe um grande clube na cidade. Raul também colocou as mãos na conquista do Cruzeiro de Gomes, quase 40 anos depois. Os dois se conheceram em 2003, quando Raul fez parte da comissão técnica da equipe. Não era um ano especial só por isso. Campeão mineiro,
campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro é o grande campeão da Copa do Brasil de 2003. E a busca da inédita tríplice coroa no Brasileiro. Time bom, muitas equipes formam, né? Mas time bom e vencedor são poucos. Eu acho que foi isso que aconteceu. A gente muitas vezes ia para o estádio já falando assim, hoje vai ser uns 2, hoje vai ser uns 3. Era o primeiro brasileiro de pontos corridos, uma novidade compreendida antes pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Em 3 jogos, estipulava uma porcentagem de pontuação para esses 3 jogos, de 3 em 3. Né? Então, às vezes, ficava devendo um pouco em 3, mas recuperava em 3. Foram 9 partidas de invencibilidade até o jogo com o Vitória, quando Gomes viveu seu momento mais difícil. Todo mundo fala peru, né? Mas para mim é falha. Mas eu acho que o momento mais difícil foi esse, e foi um momento de superação mesmo, que eu falei, daqui para frente vai ser só vitórias, e foi o que aconteceu. Gomes voltou a fechar o gol. O jogador bateu cruzado, Gomes. Alex continuou abrindo as defesas, com gols e jogadas espetaculares. Só um jogador diferenciado é capaz de uma finalização de um gol desses. Alex, número 10, golaço no Mineirão, gol de campeão do Cruzeiro no Mineirão. Os jogadores que estavam em volta dele falavam para ele, Alex, você é o cara que vai resolver, nós vamos carregar o piano aqui para você. E você vai tocar e afinado lá pra gente. Eu banquei uma situação inédita, porque eu falei pro presidente que queria continuar com o Alex. Ele falou que não queria. Eu falei, então tá, se o Alex não jogar, eu pago do meu bolso o salário do Alex. Os jogos com o Santos, então campeão brasileiro e principal rival naquele ano, eram encarados como decisões. Num campeonato com 46 rodadas, o clube acertou ao apostar num elenco grande e forte. O time base misturava jovens como Edu Dracena e veteranos como o colombiano Aristizábal. Até hoje tem cruzeirense que não sabe bem quem era titular ou quem era reserva. Já tinha 4 títulos de campeonato brasileiro, já tinha sido campeão do mundo, já tinha sido campeão da Libertadores e compreendia normalmente aquela estratégia, aquela montagem, aquele projeto de que alguns jogos você vai ficar no banco, alguns jogos você vai jogar. E foi ele quem abriu o placar na vitória de 2-1 sobre o Paysandu, que garantiu o título com 2 rodadas de antecipação. E sai para comemorar, por que não dizer, praticamente o título brasileiro de 2003. O 5º título brasileiro de Zinho e de Vanderlei. Estou feliz, muito feliz, tá? De poder, que eu falei anteriormente, de poder ter passado à frente de profissionais de altíssimo nível, como Andy Andrade, como Rubem Minelli, Tele Santana. Ninguém me pegou, a coroa é minha, é campeão, é campeão, campeão. 100 pontos ganhos, aproveitamento de 72,5%, um recorde até hoje. Na festa das faixas, os campeões de 2003 homenageiam os de 66. O destaque do campeonato, o Meia Alex, recebe a faixa das mãos de Dirceu Lopes. Lisonjeado de poder estar hoje usando a camisa que por muito tempo foi dele. Na arquibancada, emoção para quem não viu aquele título ou não se lembra bem dele. Para quem vive nesta época em que se filma tudo, ou na época em que faltavam imagens até para as grandes façanhas do... Para ver até onde, o quanto que a gente jogou. Cruzeiro querido, tão combatido jamais.